Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Eu sou o Guga Mendonça. E eu sou Melissa Araújo. Vamos até o 12h45 com muitas informações. Muitas entrevistas, informações, tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates que acontecem aqui no plenário do Parlamento Paulista, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes que fazem aí você ficar bem informado com tudo que acontece no Legislativo Paulista, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Vamos lá, Mel, mais um jornal. Vamos lá. Bom dia, Guga. Bom dia. Vamos Jornal dar da uma... Rede Alesp. E vamos dar uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Às 10 da manhã, reunião da CPI das quarteirizações, com a finalidade de apreciar pauta com 3 itens. Também às 10 da manhã tem a reunião da CPI dos transportes escolar, com a finalidade de apreciar a pauta com 12 itens. Às 10h15 da manhã, continuação da reunião da CPI das quarteirizações, com a finalidade de apreciar a pauta com 3 itens. Às 2 da tarde, reunião da CPI da segurança dos alojamentos dos clubes desportivos, com a finalidade de analisar a pauta com 4 itens. Às 3 da tarde, reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, com a finalidade de apreciar pauta com 5 itens e receber o diretor-geral da Artesp, senhor Milton Persoli, para prestar esclarecimentos sobre a construção da alça de acesso ao Rodoanel em Suzano e a abertura das bases operacionais da rodovia Castelo Branco. Vamos ao nosso giro de repórteres, começando a participação dos repórteres que fazem a programação da Rede Alesp. Nessa quarta-feira eu recebo e nós conversamos neste momento com a repórter da Rede Alesp, a Amanda Nascimento. Amanda, seja bem-vinda ao nosso jornal, tudo bem? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Alesp, tudo bem? E vocês, como é que estão? Tudo ótimo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a agenda do Parlamento Paulista. Vocês citaram um pouquinho, nós temos um dia bastante movimentado. Como vocês falaram agora há pouco, agora de manhã nós temos 2 reuniões virtuais das CPIs, das quarteirizações e do transporte escolar. Bom, mas para quem está nos acompanhando, entender um pouco melhor, né, o trabalho dos deputados nesses grupos. Então, vamos lá. A Comissão de Inquérito das Quarteirizações, CPI, nada mais é que a sigla para a Comissão Parlamentar de Inquérito. E como o próprio nome já diz, essa CPI tem o objetivo de apurar irregularidades nos contratos de quarteirizações praticados nos convênios e parcerias entre o governo do estado e o terceiro setor. Como vocês falaram na pauta da reunião de hoje, que começa logo mais às 10 da manhã, tem 3 itens e a gente vê os deputados sempre muito atentos a esse tema, eles também recebem convidados para prestar esclarecimentos. Já a CPI do transporte escolar, que tem hoje na pauta 12 itens e também deve começar logo mais às 10 horas da manhã, tem os trabalhos focados em investigar irregularidades na contratação, fiscalização e prestação dos serviços de transporte escolar. Isso porque, nos últimos anos, aconteceram muitas denúncias de más condições nas prestações destes serviços. E os deputados estaduais, sempre muito atentos ao que acontece no estado de São Paulo e também às reclamações da população, montaram esse grupo justamente para olhar melhor, entender um pouco mais sobre esse serviço, que, claro, é bastante importante. Como eu citei, essas 2 reuniões vão acontecer em ambiente virtual e podem ser acompanhadas pela Rede Alesp. Já no período da tarde, a gente também tem mais coisa acontecendo aqui no Parlamento Paulista. A reunião da CPI das seguranças dos alojamentos dos clubes desportivos acontece às 2 da tarde, também em ambiente virtual.
Já essa CPI, como o próprio nome também já explica um pouco, os deputados estão de olho naqueles lugares onde os atletas ficam concentrados e olhando para a segurança, já que a gente sabe que é muito importante essa concentração de pessoas, pode acabar colocando vidas em risco. E na reunião de hoje, que começa às 14h em ambiente virtual, os deputados aí devem analisar os 4 itens da pauta. E hoje a gente também tem um evento presencial que será às 15h, que é a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, que acontece no auditório Franco Montoro. E como vocês falaram, além dos 5 itens da pauta, a gente também tem uma oitiva. E o que é uma oitiva? É quando vem um representante de alguma empresa prestar esclarecimentos, tirar todas as dúvidas dos deputados. E hoje eles recebem o diretor-geral da Artesp, o Milton Persolini. Essa reunião vai acontecer de modo presencial, mas também será transmitida pela Rede Alesp. Aliás, todos os eventos que acontecem no Parlamento Paulista são transmitidos pela Rede Alesp. Então, se você perdeu alguma coisa ou quer rever, é muito fácil, é só acessar o nosso canal no YouTube, lá tem todos os conteúdos à disposição. Bom, a gente também lembra que às 14h30 tem a sessão plenária, né, que é o tempo para que os deputados falem com a população sobre temas livres e, claro, também sendo transmitido pela Rede Alesp de olho em tudo que acontece no Parlamento Paulista. Guga e Melissa, é com vocês. Tá certo, Amanda. Você vai continuar aí acompanhando todos os acontecimentos dessa manhã aqui no Legislativo Paulista e ter as novas informações para nós aí durante o nosso jornal. Muito obrigado, viu, Amanda? Obrigada, bom jornal. Obrigada. Melissa, essa foi a repórter, né, a Amanda Nascimento, trazendo aí os principais detalhes do Parlamento Paulista nesta manhã aí de quarta-feira, né? Dia muito agitado aqui na Assembleia Legislativa hoje, né? Lembrando que a gente ainda está em discussão com relação ao projeto 529 de 2020, a gente ainda está... ontem os deputados combinaram aí com relação à entrega do roteiro de votação. Isso foi protocolizado hoje pela manhã e hoje deve ser votado esse roteiro de votação e, na sequência, a votação em si. Já temos novidade, então, de sessão extraordinária? Já tem sessão convocada para hoje? Provavelmente sim, por causa desse acordo que foi feito com relação ao roteiro de votação, né? Essa fase do roteiro de votação já é o prenúncio da votação em si, né? Então, provavelmente hoje a gente já tem um avanço aí nessa matéria. Lembrando que essa é uma matéria que está em regime de urgência e, estando em regime de urgência, não pode ser votado outro assunto dentro do plenário. Então, nas comissões tudo bem, mas no plenário não. Então, enquanto o 529 não for decidido, de alguma forma, ou sim ou não, ele não pode sair da ordem do dia. Para explicar para o nosso telespectador, ele trava a pauta da casa, né? Enquanto não se resolve a questão desse projeto, nada se trata aqui na Assembleia Legislativa. Então, por isso, né, a urgência aí que seja resolvida essa questão. Vamos de mais notícia no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. A deputada Adriana Borgo, do PROS, encaminhou através de ofício em caráter de urgência a liberação de uniforme menos quente aos policiais militares. Nos últimos dias, algumas cidades do interior do estado de São Paulo atingiram a temperatura de 43 graus, causando mal à saúde e o bem-estar dos policiais militares. E aí eu já deixo um adendo que realmente esse calor está fazendo mal para todos nós, né? Com certeza. A parlamentar solicitou que o efetivo da Polícia Militar utilize apenas camiseta, sem a obrigação do uso da gândola, o que seria uma medida humanitária e de grande importância, inclusive com impacto positivo na produtividade desses profissionais. Tem cidade no interior, né, Guga, batendo 45 graus, é muita coisa, né? Então, olha, realmente... e tem toda a história, né, Mel, da sensação térmica também, que não é nada fácil, né? Além da temperatura, que é da medição, você tem uma sensação térmica aí muito mais alta e realmente não é fácil. Olha, nós nem estamos no verão ainda, né? É verdade. Vai chegar. E o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista nesta quarta-feira. Vamos conversar com o Rafael Calabria.
Ele é coordenador do Programa de Mobilidade do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Ele vai falar sobre a situação do PL 529 de 2020 e a possibilidade da extinção da EMTU. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes também. Rafael, qual sua análise, aliás, a análise do IDEC sobre o PL 529 de 2020 e especificamente sobre a possível extinção da EMTU, que é um dos tópicos desse projeto? Certo. Bom, sobre o projeto, para o IDEC chama muito a atenção esse formato que para a gente é muito prejudicial para o debate do governo tentar passar um monte de coisas, muitos temas, muitos assuntos, muitas mudanças em um projeto só, que atrapalha, a discussão, gera muito ruído, e dificulta também ter debate, não está tendo audiência, não está tendo discussões. Então, um processo muito atropelado, muito exagerado, que para a sociedade fica muito ruim na nossa visão. Sobre a MTU especificamente, tem alguns problemas, Bom, a MTU, os órgãos de transportes, SP-Trans, MTU, BH-Trans, enfim, outros, eles gerem todo o transporte, eles cuidam do transporte. Claro que a atividade deles é insuficiente, precisa ser melhorada, mas é importante ter um órgão que faz o planejamento, cuida das linhas, atende o usuário, No caso da MTU, ainda dialoga com os municípios que são atendidos, É uma atividade bastante complexa e que demanda muito trabalho. E tem uma questão também de integração que a MTU, tem estudado, com cidades, que é muito dificultada e, sendo bem sincero, ela precisaria ser muito melhorada e aprimorada, até no sentido de ser um órgão que cuida da região metropolitana como um todo, A gente precisava caminhar nesse sentido e não caminha. Então, a extinção da MTU, e a concessão para a divisão de trabalho, entre a Artesp e a administração direta, vai perder muita da atividade que a MTU deveria fazer, da integração com outros órgãos da Secretaria de Transporte, como o metrô e a CPTM. Então, é um caminho negativo para a qualidade do transporte para o usuário, para a usuária, para as pessoas que são impactadas pelo transporte. Além de tudo, um ponto especial é que a Artesp, que é o que o projeto pretende que assuma parte das atividades, ela é uma agência reguladora, Ela é uma agência que regula, que fiscaliza serviços, como as concessões de rodovias. E a agência reguladora, pela lei federal, não pode prestar serviço. E ela tem que ter uma independência para poder fiscalizar também. Ela não pode ser alvo de ter a sua independência violada ou precisar dialogar, pedir favores para o poder público. Então, como ela vai dividir serviço, vai precisar pedir algumas coisas, autorização ao governo estadual, viola a independência e ela presta serviço. Então, para a gente também tem uma certa ilegalidade em passar para a Artesp, essa atividade. Então, fica uma transição também meio complexa e inviabilizada. Então, para a gente é um projeto com problemas, uma visão de mobilidade muito ruim e ainda com algumas ilegalidades, como eu apontei. Rafael, qual a importância da MTU para as pessoas que usam transporte intermunicipal, para quem está na outra ponta? Sim, a MTU ela é um órgão que ela detém, ela cuida de todo o projeto e ela faz várias ações e planos para tentar melhorar. Claro que ainda é suficiente, a gente sabe que o transporte ele é bem precarizado, ele é bem menosprezado pelos gestores, não é só em São Paulo, é um problema nacional, eu diria, mas a MTU tem planos de fazer corredores, tem o corredor ABD, está fazendo agora o de Itapevi, tem um plano para Guarulhos, enfim. Então ela faz projetos, ela teve um projeto pioneiro no começo da década, aliás, de eletrificação da frota para reduzir a poluição, e ela faz todo também o trabalho de planejar linhas, estudar qual é a linha melhor, se a linha está muito ocupada ou muito lotada ou não, Então, ela tem todo o planejamento e ela coordena, todo o serviço. Ela tem
capacidade legal, né, possibilidade de fazer isso, né, e ela faz uma fiscalização também da qualidade do serviço, que também ela pode fazer isso de acordo com a lei. Então, ela cuida bastante do serviço, ela centraliza, dá uma facilidade para o usuário, né, de ter ali o contato, né, a responsabilidade clara, né, de quem cuida do serviço, né. É claro que, assim, também falando em melhorias, a gente precisa caminhar como região metropolitana, todas, aliás, regiões metropolitanas, o ideal é que a gente tivesse um sistema unificado. O que a gente tem hoje, né, em São Paulo tem a SPTrans, Guarulhos tem o órgão de Guarulhos, Osasco tem o de Osasco, São Bernardo tem a SBTrans, né, e tem a MTU. Então, quem desloca entre cidades, às vezes usa 3 sistemas, né, o da cidade, a MTU e o da outra cidade, né. Então, o ideal é que a gente unificasse esses sistemas. O governo estadual deveria capitanear essa mudança, a exemplo do que Goiânia fez. Goiânia tem um sistema unificado em todas as cidades da região metropolitana. Então, esse é o caminho, pensando na lógica urbana, na lógica do usuário, na visão do usuário, que o limite de município é um limite administrativo, né? Para o usuário não tem uma barreira, né? Então, às vezes, um percurso curto fica muito encarecido por causa disso, né? Então, esse é o caminho que a gente deveria caminhar como sociedade, como região metropolitana. Então, o enfraquecimento da MTU, né, como eu tenho apontado, vai na contramão disso, vai dificultar ainda mais essa integração, vai dificultar para o usuário quem é o responsável pelo serviço, né? Então, é um pouco isso. A MTU, embora tenha dificuldades e seja muito menosprezada, né, pela visão social, eu diria, né, o transporte ele tem tido um menosprezo da sociedade e dos gestores, né? A MTU precisava ainda ser muito mais fortalecida. E enfraquecê-la vai perder muito qualidade para o usuário, vai perder eficiência também, vão ser outros órgãos cuidando, vai dividir o trabalho, vai perder celeridade da resolução de problemas, né? Então, o usuário deve ser impactado por isso, e embora ele tenha reclamações, provavelmente, da MTU, da qualidade do serviço que hoje é prestado, tem muita chance de ficar mais complexa ainda a relação e talvez ter piora de qualidade também. Rafael, como é que você falou sobre essa questão do sistema unificado? Seria viável para São Paulo mesmo? Porque, considerando o tamanho do estado de São Paulo, daria para a gente ter essa conversa, digamos assim, interligada entre todos os municípios? Ou, nesse caso, seria entre a região, só o que está aqui em torno da região da capital? É claro que é um serviço que dá bastante trabalho, é amplo, são muitos milhões de passageiros por dia, né? É um trabalho bastante grande. Poderia ter ali uma regionalização para ter uma divisão do trabalho e tal, mas é necessário, é muito importante esse caminho pela unificação do serviço metropolitano, porque é o que a gente tem visto hoje, né? O usuário que sai de Osasco ou do ABC vai para São Paulo, às vezes ele precisa pegar, como eu falei, 3 sistemas, o da cidade, né, o da MTU e o da outra cidade, e ele tem 3 tarifas que não são integradas muitas vezes, ele tem que pegar 3 bilhetes, às vezes o bilhete único, o bom e outro bilhete, então dificulta muito a vida do usuário, encarece muito e principalmente desestimula, né? Hoje com aplicativos e com táxi, às vezes é mais fácil você pegar um aplicativo e fazer o caminho só, do que ter que fazer 2 integrações, pegar 3 linhas, né, 3 sistemas, então é uma burocracia muito ruim para o usuário e dificulta muito. Outro elemento que é importante apontar é que o que dificulta muito o trabalho do ônibus, né, que gera esse sistema enorme e complexo, é que a gente tem uma região também muito dependente ainda do ônibus, né? A gente precisaria expandir sistemas de trilhos, né, como a CPTM, como o próprio metrô, né? E também, obrigatoriamente, ter mais corredores. A gente ainda tem poucos corredores metropolitanos. A capital tem alguns ainda, Guarulhos está fazendo alguns também, mas o sistema precisaria ser muito melhorado. Em infraestrutura também são muitos desafios a se vencer, mas é uma necessidade. Agora, o ponto inicial, o ponto que já está mais consolidado, é o da região metropolitana. Esse claramente é necessário, a quantidade de viagens por dia entre cidades é muito grande, o impacto para o usuário é muito grande, né? Então, esse já está bem claro a questão. Se esse órgão, né, vai chegar a acumular também as outras regiões metropolitanas, né, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, ou futuramente todo o estado, eu diria que a gente pode ir analisando e testando, né? Primeiro a gente precisaria consolidar o da região metropolitana, que eu diria que é absolutamente urgente, né? Inclusive vários candidatos à prefeitura estão falando disso nos planos de governo, é um avanço bem interessante, até que essa visão já está
se consolidando, né? E aí a gente vê se consegue expandindo, qual vai ser o tamanho desse órgão, que é um ponto realmente, como você colocou, bem relevante, né? É um trabalho bem grande, como vai ser distribuído esse trabalho, qual vai ser a qualidade desse serviço, mas é um caminho que a gente tem que debater, tem que caminhar, né? Como vai ser a distribuição de tarefas entre Estado e os municípios, como que vai ser essa gestão, né? Que é todo um debate bastante difícil, tanto tecnicamente quanto politicamente, né? Mas é um caminho que a gente tem que a sociedade precisa avançar. O usuário que é impactado por isso é o usuário de mais baixa renda, o usuário que mora mais longe, mora em outra cidade, né? Muitas vezes. Então, já é uma população de mais baixa renda que a tarifa tem um impacto bem grande na vida dele, na qualidade do transporte, o tempo de viagem tem um impacto bem grande. Então, é uma questão social, até econômica e social, bastante grave e que costumou aí ser menosprezado, né? É curioso que Goiânia, que é o exemplo mais conhecido que tem um sistema unificado, fez essa unificação em 98, já tem 22 anos. E ainda assim o exemplo não foi copiado por quase nenhuma região metropolitana. Agora Recife está fazendo lá um plano também, que unificou já com Olinda. Nem toda a cidade da região metropolitana aderiu ainda, mas eles estão caminhando nesse sentido. Agora as outras ainda não, né? Curioso que quase nenhuma das outras tem caminhado. E para o usuário que é impactado, é uma questão assim bem estrutural, bem impactante, e por isso que a gente considera no IDEC que é uma necessidade urgente de caminhar nesse sentido. Se a gente for analisar, né, Rafael, por exemplo, em Embu-Guaçu é um bom exemplo dessa questão, porque ele está aqui bem perto da capital, né? As pessoas, se elas não têm um trabalho ali na cidade de Embu-Guaçu, que é pequena, elas têm que vir a São Paulo. Então, quer dizer, tem essa diferença de tarifa, como você falou. Esse exemplo fica muito claro para eles, porque aí eles têm que pegar o bom lá, né, usa o bilhete bom, e depois, quando chega a São Paulo, tem que usar o bilhete único, e às vezes essa integração fica um pouco complicada aí para o bolso. Você acha que essa integração também poderia baratear esse sistema, reduzir a tarifa de alguma forma para o consumidor? Poderia trabalhar para a unificação, né? Só a unificação do sistema não necessariamente baratearia toda a tarifa. Né? O que é importante colocar também, que esse é um outro desafio muito grande, a questão da tarifa e do custo, e que o Brasil como um todo também é bastante atrasado, é que é necessário buscar outras fontes de receita para baratear a tarifa também. A unificação poderia padronizar o custo, né? Que nem no caso de Goiânia, que tem um valor só para toda a região metropolitana, aí as linhas mais curtas acabam por subsidiar, entre aspas, as linhas mais longas, né? Que é o que acontece lá, o que acontece dentro da cidade de São Paulo, né? Porque a cidade de São Paulo, por si só, também tem linhas longas, né? Tem Paraíso, Cidade de Tiradentes, então essas linhas são bastante custosas, né? Na casa da MTU, como todas as linhas são longas, né? Todas têm preço alto e dividido por linhas, mas enfim. Então, é um avanço já unificar, vai ajudar, mas aí precisa buscar outras fontes. Outra coisa que facilita essas outras fontes é que o Estado deveria participar mais, né? Como o sistema vai ser unificado e metropolitano, o Estado vai ter um papel maior, e o Estado de São Paulo tem muito mais capacidade de investimento, de achar recursos, né? Do que as cidades. Então, por exemplo, já tem sido bastante debatido para reduzir a tarifa do transporte público, buscar receitas como, por exemplo, cobrar dos aplicativos de transporte uma pequena taxa, né? Tem o polêmico pedágio urbano, que Porto Alegre chegou a debater também. A gente pode mudar o Vale Transporte, pode usar política de estacionamento, né? A Zona Azul, estacionamentos privados e públicos, dá para buscar algum recurso também. O ideal é que tenha muitas fontes para não sobretaxar nenhum setor, né? E você consegue distribuir, ter um fundo mais estável, teoricamente. Mas o Estado, ele pode buscar outras fontes, como, por exemplo, o licenciamento de veículos, né? Que já é cobrado, já existe o valor, e como é um tema vinculado ao transporte, ele pode usar um valor do licenciamento para baratear a tarifa. De novo, Goiânia está buscando usar o licenciamento para baratear lá o sistema metropolitano que eles têm. Então, a unificação ajudaria no debate, acho que daria força também para o tema, e seria um passo de simplificação da tarifa, pelo menos simplificar a tarifa, né, unificar a tarifa, que já é um passo importante, mas Estado e municípios têm que buscar também outras fontes, têm que fazer esse debate, né, que é bastante difícil, e que eu diria até que a pandemia gerou mais urgência, porque com a perda de passageiros, e como hoje o passageiro é o único
fonte de recurso do sistema, os sistemas estão perdendo recurso, estão agravando sua crise, né? Então ficando mais claro a necessidade de ter outras fontes de recursos, né? Então a pandemia deu mais urgência ainda a essa crise, mas a crise vem de anos, e também na visão do IDEC a gente tem debatido com vários outros parceiros, com o IPEA, com o INESC, e é bastante urgente a questão da tarifa. As cidades precisam buscar essas fontes. O Brasil é bastante atrasado, né? Outros países como França, Estados Unidos, próprio Buenos Aires, né? Não um país, mas a cidade tem um fundo de recursos mais avançado, porque é insuficiente, é inevitável que, com o usuário pagando toda a conta, a tarifa fique cara, fique excludente, né? É uma barreira para muitos usuários de baixa renda, né? Então, de novo, a sociedade se beneficiaria disso, né? Então a sociedade como um todo tem que apoiar a busca de outras fontes de recursos para poder baratear a tarifa do transporte, que é um serviço essencial, um serviço de impacto ambiental, impacto econômico, né? Então é uma necessidade urgente da sociedade também. Agora, Rafael, o que me chama a atenção, né? Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador que nos acompanha até de uma forma didática, né? Vamos supor que seja aprovado o projeto e a EMTU seja, né, extinta e as funções sejam, né, absorvidas, por exemplo, pela Artesp, que é o que parece que prevê o projeto. Como fica essa transferência de funções? O que mudaria para o consumidor final, as pessoas que usam o ônibus no dia a dia? Bom, nesse ponto é curioso que o projeto ele não é tão claro, né? Ele fala da transferência de funções para a Artesp e ele já, entre aspas, assume ali, a Artesp ela não pode acumular todas as funções, porque a Artesp não pode prestar serviço, ela é uma agência fiscalizadora. Inclusive, um parênteses, hoje em dia, a Artesp já poderia prestar o serviço de fiscalizar a MTU, fazer uma fiscalização externa, porque a MTU já tem a fiscalização cotidiana do serviço, né? Então, um organograma ideal seria a Artesp fiscalizando a MTU. Então, a Artesp iria acumular algumas funções, que eles imaginam que seja mais a gestão do contrato, que é uma fiscalização em si. E o texto já fala que algum órgão do Estado, da administração direta, talvez ou a secretaria ou a secretaria do governo, vai acumular alguma das funções também. Então, já teria uma divisão de funções que iria dificultar um pouco a visão. O órgão, a administração direta consegue prestar, algumas cidades e estados têm essa prestação pela administração direta, né, para fazer talvez obras de planejamento, mas já perde muito na divisão de tarefas, né? As secretarias de transportes metropolitanos, ela acumula todos os transportes, né? A MTU, o metrô e a CPTM, ela deveria até avançar mais, mas ela consegue fazer um planejamento integrado minimamente, né? A gente ia perder essa integração mínima com a MTU, com a CPTM e as CPTMs que existe hoje, né? A CPTM aceita o bilhete bom, né? Então, ia ficar uma divisão de tarefas ainda pouco clara, porque o projeto ele só fala do princípio de extinguir. Ia ficar menos claro para o usuário com quem reclamar, usuário para usuário, né? Quem é o responsável, né, por atender a reclamação, né? E inevitavelmente ia perder capacidade de planejamento, que é os serviços que a MTU presta, né, de planejar. A MTU tem equipes de pesquisa que avaliam lotações de linhas, dados, impacto na cidade, planeja novos corredores, né? Então, essa capacidade ia ficar meio que diluída e não está muito claro com quem vai ficar. Para a gente, para o IDEC é meio preocupante a forma como o projeto trata simplicitamente, com uma certa simplicidade excessiva, né, essa futura divisão de tarefas. Por isso que a gente tem se posicionado tão gravemente contra o projeto. Na nossa visão, o projeto tem um impacto muito ruim para os usuários e usuárias e para a cidade, porque a cidade necessita, né, de eficiência do transporte, né, mas a percepção é essa, ter algumas funções divididas, né, a Artesp ia ficar com a parte mais fiscalizatória, que é o que lhe cabe por lei, né, e algum órgão da administração direta ia acumular essas funções de prestação de serviço, gestão da bilhetagem, talvez, né, que também é um tema bastante polêmico, né, gerir todo aquele recurso que os bilhetes, né, as regiões metropolitanas têm diferentes bilhetes também, né, a de Sorocaba, a de Campinas, a de São Paulo, então gerir essa bilhetagem também dá um bom trabalho, né, que a Artesp também não
tem capacidade, não tem permissão para gerir serviços de bilhetagem, né? Então, é um cenário ainda um pouco incerto, porque o texto ele é muito curto, né? E também ressalva, né, a crítica que o IDEC tem feito, que a gente colocou no começo, que um projeto com tantos temas não consegue aprofundar e detalhar o que está previsto para cada tema, né? O ideal seria que a MTU tivesse um projeto para debater o que o governo do estado propõe para a MTU, né? Ou para o sistema de transporte metropolitano, porque a previsão deles é extinguir, mas certamente, principalmente o planejamento e a integração com outros modos, com a CPTM, com os sistemas locais, a integração e o planejamento iam ficar bastante pouco claros ou perdidos, né, de controle central, né, nesse novo cenário de extinção da MTU. Mas também, por outro lado, o projeto ele permite a extinção. Então, ele também deixa claro que precisam ter outras etapas aí de debate e decisão, porque não é uma medida simples, não é uma medida clara, né, não é uma medida fácil de fazer. Extinguir um órgão, né, que atua aí há 43 anos, se não me engano, 53 anos. E então é uma medida bem ambiciosa, né, e bastante complexa, de bastante impacto, que o projeto não detalhou e deixa até, né, os usuários, os trabalhadores, né, também estão bastante em alerta, porque é um tema bastante sensível para quem usa o sistema no dia a dia. Ok. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, os seus esclarecimentos aqui para a gente nessa manhã. Valeu, Rafael. Obrigado a vocês. Conversamos com o representante do IDEC sobre o projeto 529 de 2020, falando um pouquinho da possível extinção da EMTU, né, Mel? Isso, me chamou a atenção essa questão da unificação aí que ele sugeriu, que tem, obviamente, que uma grande coerência do que ele falou, mas é realmente um trabalho árduo, né? De colocar todo um sistema numa linguagem única, digamos assim, né? A gente vê a SP Trans, por exemplo, tem um volume de trabalho aí de organização grande e a MTU também e as outras empresas que estão aqui na região metropolitana também. Então, é um trabalho aí e, como ele falou, vários candidatos a prefeito estão levantando essa agenda, então, de repente, é uma coisa que a gente pode ver mais rápido do que a gente imaginou. Melissa, vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Eu vou conversar agora com a Marcela Alves de Oliveira. Ela é advogada, ela vai nos falar sobre a retomada dos eventos na cidade de São Paulo. Marcela, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Marcela. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Legal, Marcela. É importante, né, a gente começar essa entrevista perguntando para você como está a retomada, já foram definidos protocolos, vocês têm conversado com a prefeitura para definir, já está tudo definido, como está o andamento? É legal que a gente explique para o nosso telespectador de uma forma didática como tem acontecido aí, né, a formação dos protocolos para o retorno. Então, né, recentemente, 24 de setembro, a Prefeitura assinou os protocolos finais para a retomada dos eventos, né, que é um setor que foi fortemente prejudicado aí com essa crise em razão da pandemia do coronavírus, né. E o que esse protocolo final, né, que foi assim que foi chamado, prevê e que foi publicado, inclusive, no Diário Oficial, agora, dia 3 de outubro, né? Ele prevê a retomada, então, de eventos com até 600 pessoas, com um público de até 600 pessoas, né? Desde que o local que vai se realizar esse evento, essa lotação de 600 pessoas corresponde a 60% da capacidade dele, né? Esse tipo de evento, então, que até os protocolos ficaram eventos de até, conhecidos como eventos de até 600 pessoas, o que ele prevê? Não ser necessário o pedido de autorização da prefeitura. Os eventos de
600 até 2.000 pessoas, eles exigem um pedido de autorização específico na prefeitura, que vai aí ter o transcurso aí de vários procedimentos, inclusive com um parecer técnico, né, da Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, para analisar a viabilidade sanitária desse evento. Mas então o que nós temos hoje, que foi amplamente aí divulgado, foi a Prefeitura de São Paulo assinando com o setor de eventos os protocolos finais para a abertura de eventos até 600 pessoas. Doutora Marcela, quais são as medidas que estão previstas aí para evitar as aglomerações na entrada e na saída dos eventos? Como é que vão ser feitas as revistas das pessoas para que não entre com nenhum objeto que não pode, mas ao mesmo tempo tenha segurança aí para todos? Para evitar a aglomeração, né, os protocolos prevêem a sugestão que o público chegue com uma hora de antecedência, porque, entre outras medidas, a medição da temperatura de todo o público é obrigatório antes do evento, então a chegada com uma hora de antecedência facilita não ter essa aglomeração, essa fila para os organizadores dos eventos procederem com esse protocolo sanitário. E a saída, ela precisa ser organizada pelo evento escalonada, né? De forma que também não tenha essa aglomeração ao final de um evento. Principalmente se há necessidade de pagamento em caixa, né? O distanciamento na fila, enfim, tem uma série aí de recomendações. E a questão da revista, ela só poderá ocorrer se ela for por detector de metais. Então, aquele contato físico da revista, usualmente feita aí, né, por seguranças, ela não é permitida nesse momento. Então, se o organizador de evento vai colocar a revista, ela vai precisar ser por detector de metais. Ok. Que outras ações o protocolo prevê para a realização de eventos? Quais outras medidas estão aí nesse decreto? Então, o protocolo ele é bem detalhado, né? Ele é dividido em várias seções, mas assim, que a gente pode falar de mais relevante, né? Como eu disse, submeter todo o público à medição de temperatura. Existe toda uma sessão para submeter o ambiente a um processo de desinfectação prévia a esse evento, né? Estimular a distância de 1,5 metro das pessoas nesse evento, o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel 70%, a disponibilização de máscaras caso surja alguma pessoa, algum cliente que não esteja portando a máscara, né? Se esse evento for ter mesa, só pode ter até 6 pessoas em cada mesa e respeitado o distanciamento também de 1 metro de uma cadeira de uma mesa para outra. Restringir o uso de elevadores somente para pessoas de fato com deficiência ou com alguma dificuldade de locomoção, para evitar aglomeração também nesse ambiente mais restrito, e instalar as barreiras de proteção acrílicas, que a gente já tem visto bastante aí em caixas, etc. e tal, também nos balcões de atendimento desse evento, seja um caixa, seja um setor de informação, enfim. Doutora, a gente sabe que esse setor de eventos movimenta a economia de uma maneira bem forte, né? Movimenta a economia, gera muito emprego e eles, obviamente, que desde o início da pandemia mostraram muito preocupados porque sabiam que, obviamente, não seriam a prioridade de retorno. Dá para ter uma perspectiva quando que dá para imaginar ali uma perspectiva de quando esse setor vai recuperar o seu fôlego
para ter, não, acho que não que era antes tão cedo, né, mas ter um movimento aí mais considerável, lembrando até que grandes eventos aí da capital foram cancelados, foram adiados para o ano que vem, e que isso também traz impacto. A senhora tem uma perspectiva, dá para ter uma perspectiva de quando retoma? Então, como eu disse, né, os protocolos então, eles já foram publicados, agora no dia 3, isso foi até algo que não estava sendo esperado, porque eles estão condicionados, né, a capital passar para a fase verde do plano de flexibilização estadual. E o que se espera, né? Do que está sendo monitorado pelas autoridades, tem uma expectativa que a capital passe para essa fase verde agora no dia 9 de outubro. Então, a partir da fase verde, que espera-se ser 9 de outubro, os eventos até de 600 pessoas, como eu falei, estariam autorizados a iniciar. Óbvio, isso é um primeiro passo, que dá um fôlego, né? Há uma perspectiva do setor de eventos retomar. Lembrando que os eventos que estão autorizados não são festas, então são os eventos acadêmicos ou de workshop, lançamento de produtos, feira de negócios, feira de artesanato, enfim, mas as festas ainda não estão autorizadas, que também é um setor que é uma parte relevante também do setor de eventos, né? Mas a gente vê, enfim, eu acho que, né, vislumbra uma retomada organizada, né? E que, junto com outras medidas aí do governo para reagendamento dos eventos que foram cancelados, as questões de como devolução de ingresso já comprado para o consumidor, que teve, né, medidas para que esses organizadores de evento possam devolver esse dinheiro com um prazo mais estendido, enfim. Isso está fazendo com que o setor de eventos retome e tenha minimamente uma esperança de que em breve a gente vai estar aí conseguindo com segurança e retomando as atividades. Doutora, a senhora falou que a perspectiva é que volte os acadêmicos, ou os eventos acadêmicos, né? Eu imagino que sejam formaturas, workshops, lançamentos de produtos. Eu queria saber como e outros segmentos dessa área de evento, como a senhora falou, que também movimentam muito, tem uma perspectiva aí a médio prazo para retorno. A gente lembra aí também que muita gente... A gente conversou aqui na Rede Alesp com muitos profissionais de diversas áreas e muitos falavam que profissionais que ficam ali na estrutura seja de evento, de shows, eles tiveram um impacto significativo porque eles não estão ali com o rosto exposto, né? Então, quer dizer, tem uma dificuldade maior de conseguir um trabalho, nesse momento de pandemia. E aí a pergunta é se para esses outros segmentos, se a perspectiva é que demore muito ainda. Na verdade, o que a gente tem é, óbvio, uma movimentação dos representantes aí dos órgãos do setor de eventos, trabalhando junto com o governo para que isso retome com segurança, porque também a gente tem toda a preocupação com quem trabalha nesses eventos, né, e com o público. Então, na verdade, quer se retomar o mais rápido possível, mas tudo tem que ser feito com o mínimo de segurança, dada a situação hoje vivenciada, né? E o que se tem é pequenas conquistas e sempre aliados ao acompanhamento de como a própria pandemia está regredindo, né? Sendo controlada. Então, hoje a gente tem a parte também de eventos culturais, aguardando essa fase verde, né, a flexibilização para a fase verde,
para ser autorizada a retomada, mais os eventos, vamos colocar assim, acadêmicos e de negócios, né, de workshop. E o que se diz hoje é que os eventos, vamos colocar festas, cerimônias comemorativas, eles realmente vão esperar a próxima fase, que é exatamente a liberação de todas as atividades. O setor conseguiu, né, é que alguns estabelecimentos que só faziam eventos do tipo festa, eles já estão autorizados à venda de alimentos, né? Então, existe também uma certa acomodação desse setor para minimamente conseguir se manter, mas é inquestionável, né, a crise que gerou dentro desse setor para os empregados que muitas vezes são freelancers, né? Então, realmente foi uma crise, infelizmente, muito grande para esse setor, mas a perspectiva por uma segurança sanitária é esta hoje. Agora, doutora, é importante, né? Na sua opinião, o protocolo consegue garantir segurança da equipe de eventos e também do público que vai frequentar esse evento? E eu falo mais, a fiscalização que ficará ao cargo da prefeitura, geralmente ela é eficaz? Então, o protocolo, ele é baseado em todas as orientações dos órgãos sanitários, né? E como eu disse, ele é até bem extenso e específico, né? Com várias seções. E uma das preocupações é a saúde do empregado. Então, você tem uma seção que eles chamaram de apoio ao trabalhador, para minimamente tentar manter trabalhadores no atendimento telepresencial, se eles têm dependentes incapazes, uma vez que as creches, escolas ainda não retornaram. Tem também uma preocupação da dispersão viral, então um funcionário será necessária a medição de temperatura dos funcionários todos os dias. Alguém que tiver com estado febril vai ser considerado, segundo o protocolo, né, como suspeito e deve ser afastado. As pessoas que tiveram contato com esse funcionário também, e caso haja uma dispersão viral, ou seja, várias pessoas daquela equipe apresentem sintomas e depois até com o exame se realmente confirme que elas estão doentes, até chegar a uma suspensão dessas atividades novamente. Então, o protocolo, ele segue todas as orientações sanitárias e prevê todas as medidas para tentar tanto evitar quanto, caso aconteça, quais são o que deve ser realizado. É claro que a gente precisa também de uma conscientização, tanto dos organizadores de evento quanto do público. Também há uma seção nos protocolos que é exatamente de estímulo à conscientização e à compreensão do que está acontecendo. Então, nós sabemos que a fiscalização vai estar a cargo da prefeitura. Acredito que principalmente na questão de número de público, é uma fiscalização mais clara, inclusive porque acaba acontecendo denúncias de pessoas que o evento tinham mais de 600 pessoas, enfim. Mas também vai muito do próprio organizador do evento acreditar que respeitando esse protocolo, que as coisas vão conseguir retomar bem e ter uma perspectiva de retomar outros eventos, né, com sucesso nessa abertura. Então, eu acho que o setor de eventos está muito preocupado com isso, para ter sucesso nessa retomada, para que se tenha confiança até do público ir também para esses eventos, né? E o próprio público também ter consciência que ele precisa respeitar esse protocolo e as orientações desse organizador do evento. Agora, doutora Marcela, gostaria de fazer mais uma pergunta interessante. Como o setor vai lidar
a população ela tem tido dificuldade, né, para se portar de forma adequada. A gente vê que às vezes nos restaurantes as pessoas se recusam a usar máscara para ir no banheiro, às vezes a fiscalização tem que ser muito grande, pessoas que não mantêm o distanciamento mesmo, os estabelecimentos tentando, né, fazer o distanciamento seguro. Como lidar com as pessoas que têm dificuldade aí para cumprir essas regras sanitárias? Na verdade, sim, regras em geral a gente precisa ter uma certa aceitação pela própria sociedade, né, para que elas tenham uma validade, né? Quando a gente vê que essa regra está em desuso, né, é muito difícil fazer cumprir. Então, eu volto à conscientização, ao próprio público estar cumprindo, para que a pessoa que não está cumprindo se sinta desconfortável com a situação. Mas, de fato, além da conscientização, que eu acho que é o mais importante, né, a compreensão da importância desses cuidados de fato, pessoas no evento dispostas a organizar e a respeitar esses protocolos, a gente não consegue fugir muito disso, né? A gente pode ter um protocolo perfeito, mas se ele não quiser ser observado, seja pelos organizadores do evento, seja pelo público, a gente vai ter, logicamente, um risco aí, né? E pior, um risco de retrocesso, porque essas medidas, logicamente, elas estão sendo tomadas considerando a passagem para a fase verde da capital, mas se houver um retrocesso e a gente retornar para fases de propagação do vírus mais críticas, essas atividades, infelizmente, podem ser de novo suspensas e a gente ter cada vez mais uma crise assolando esse setor. Doutora, a senhora comentou antes aí a respeito dessa questão dos trabalhadores do setor serem freelancers, né? Eu acho que é importante a gente abordar essa questão também, uma vez que a gente está no meio de uma crise financeira, econômica aí, no mundo inteiro, não tem como não ter tido esse impacto, uma vez que a economia do mundo inteiro foi abalada com a pandemia. Doutora, tem alguma forma desse funcionário contratado, desse freelancer, se resguardar para que ele não tenha um ganho muito abaixo, ou trabalhe horas excessivamente nesses eventos? Dá para ele, por exemplo, registrar uma reclamação, mesmo sendo freelancer, numa delegacia regional do trabalho? Como é que funciona essa relação de trabalho aí entre o evento e os colaboradores? Tá, pensando nos colaboradores do evento, que costumam não serem regime de CLT, né, nesse evento, de fato, eles estão prestando serviços. Muitos, inclusive, têm as suas empresas, enfim. A gente costuma chamar de freelancer, mas eles são prestadores de serviço, né? De fato, sem acontecer o evento, é um problema da crise, né? Da falta da própria economia girar e, enfim, alcançar todos esses setores, esses prestadores de serviço. Como eu falei também, existe, né, uma medida provisória que já foi, inclusive, agora votada para ser promulgada como lei, que prevê também, nesse momento de crise, algumas proteções da relação do organizador do evento com esses prestadores de serviço por conta desses reagendamentos, suspensões de eventos, na expectativa deles serem realizados aí no segundo semestre ou no próximo ano, em 2021, né? Então, existem medidas tomadas pelo próprio governo para que esse setor se mantivesse com caixa e aquecido minimamente, né? Mas a relação de prestadores de serviço com organizadores de evento
tem que ser colaborativa, com certeza, né? Cada vez mais a gente vê, assim, a mediação funcionando e não tendo um embate, porque ambos estão também, logicamente, nessa situação de crise, né? Mas a relação vai ser, se necessária, né? Tratada na justiça comum como prestadores de serviço. Uhum. Agora, doutora, um negócio que tem preocupado muito, né? Em geral, o setor de eventos ele gera muitos empregos e a gente não tem dúvida que com esse tempo parado, porque muitas pessoas trabalhavam de forma informal até no setor e com esse tempo parado ficaram desempregadas. Você já tem um impacto para o setor? É muito grande? É gigantesco, né, para falar a verdade. Não tenho números aqui para falar para vocês, mas até por ter essa certa informalidade, para se conseguir medir, né, esses trabalhadores informais também no cálculo da perda desse setor de eventos, é difícil, né? Mas os próprios organizadores de evento, eles conseguem medir de alguma forma, né? E é um dos eventos, né, junto com turismo e linhas aéreas, enfim, é um dos setores mais prejudicados por conta dessa pandemia. Agora, doutora, outro assunto que é muito discutido, por exemplo, os grandes eventos, grandes festivais de música, a gente tem o carnaval, outros eventos aí que geram, né, uma grande aglomeração. O setor já tem a consciência que praticamente isso só volta com a vacina? Sim, nada está definido, né? Salvo engano, a gente ainda não tem uma definição, por exemplo, do carnaval. Houve-se decisões de prorrogar para uma data futura em 2021. Enfim, como eu disse, né? O sucesso dessa primeira abertura de eventos até 600 pessoas, sem a necessidade de autorização especial, a chance da gente ver se os protocolos são suficientes, se a gente vai conseguir fazer eventos com segurança para, obviamente, do lado do setor de eventos, o mais rapidamente estar conseguindo operar em segurança, né? Então, é importante ter esse momento de retomada, que é assim que a gente fala, né, de retomada com segurança, para cada vez mais as autoridades também conseguirem, com segurança, ir autorizando a retomada dessas atividades. Doutora, dois assuntos importantes que a gente acabou não tocando, que eu acho que é bem relevante a gente falar, sobre a questão do ingresso e da comercialização de alimentos. O ingresso, ele poderá ser vendido de forma online, ou será obrigatório ser vendido de forma online, melhor dizendo, e a questão da alimentação, vai poder ter o consumo de alimento aí dentro dos eventos? A questão da venda dos bilhetes, além de já ser muito comum a venda pela internet, ela se mantém igual, né? Inclusive com a questão de manutenção, então, das placas acrílicas, caso haja um atendimento ao público, tá? E a alimentação também, ela é permitida, salvo engano, para eventos sentados, inclusive, uma vez que o público está sentado, o uso da máscara não é obrigatório. Então, sim, a gente vai conseguir ter o consumo aí também de alimentos em alguns eventos. Doutora Marcela... Com o status dos protocolos sanitários para consumo de alimentos, né? Doutora Marcela, eu quero muito agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Tem uma oportunidade aí que a gente possa falar mais sobre a retomada dos eventos. Muito obrigado, viu? Obrigada e fico no aguardo do convite. Tá certo aí. Falamos da retomada dos eventos na cidade de São Paulo. Conversamos com a advogada, a doutora Marcela, que nos esclareceu muito sobre o assunto, né, Melissa? Sim,
essa semana passada eu gravei um Ideias Debates com o secretário de Turismo, falando um pouco sobre essa questão da retomada desse setor também de turismo, que também está ali muito próximo a essa questão dos eventos, né? Um abastece o outro. E aí o governo do estado tem feito algumas... Tá certo, eu vou agora acionar dentro de instantes a reunião da CPI das quarteirizações, que você vai acompanhar ao vivo aqui na Rede Alesp. Daqui a pouco o Jornal da Rede Alesp, ele continua no YouTube, dentro de instantes, né, Melissa? Isso, com certeza. Então vamos lá, a partir de agora você acompanha aqui na Rede Alesp a CPI das quarteirizações. O Jornal da Rede Alesp continua pelo nosso canal no YouTube. Vamos de mais notícia, Melissa? Vamos sim. E os deputados da Assembleia Legislativa permanecem com parte dos seus trabalhos de forma remota e também com ação, né, em várias regiões do estado em benefício da população. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, confirmou a liberação de R$630 mil para ampliação do projeto Areninha, na cidade de Amparo e Atibaia. Esse é um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, arquibancadas e iluminação de LED. O parlamentar ressaltou que esse é um benefício muito importante, principalmente para os jovens em formação. A Secretaria de Esportes anunciou que no total serão 31 cidades que receberão esse projeto ainda no ano de 2020. Já o deputado André Prado, do PL, esteve com outras autoridades para elaborar um estudo hidrológico junto com o DAE para as águas pluviais do Ribeirão Guararema, para evitar as enchentes ocasionadas pelas chuvas, principalmente no verão. E o deputado Dirceu Dalben, do PL, já destinou mais de 11 milhões de reais de emendas para a cidade de Sumaré, principalmente nas áreas de infraestrutura e saúde. Com essa medida, ele conseguiu a duplicação da rodovia que liga Sumaré, Paulínia e Hortolândia, e também a rodovia Anhanguera, além de construção de 3 novos viadutos. De mais notícia no Jornal da Rede Alesp, o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, visitou a Defesa Civil de Franco da Rocha para conhecer a estrutura e as suas demandas. Os profissionais destacaram que há necessidade de uma estação meteorológica para acompanhar o nível dos córregos da cidade, que sofre com as enchentes e inundações na época de chuva. O parlamentar se comprometeu a ver a possibilidade de indicar uma emenda no orçamento estadual para 2021 para comprar equipamentos. Ele disse que a aquisição de uma estação meteorológica será importante para a prevenção de enchentes no município. A reunião extraordinária no plenário Juscelino Kubitschek para apresentação do PL 529 de 2020 foi aberta na noite de ontem, porém encerrada por falta de quórum. A proposição, que trata de medidas de ajuste fiscal e equilíbrio de contas públicas no estado de São Paulo, já teve o prazo de discussão de 6 horas finalizados. Voltando à pauta, lideranças partidárias ainda devem fazer os chamados encaminhamentos, prazo regimental de 10 minutos para orientar a bancada como votar. Antes da votação do projeto, os parlamentares ainda votam o chamado roteiro de votação, que define a sequência em que as proposições são colocadas para votação, que em geral são primeiramente os projetos e após as suas emendas. Por sugestão do presidente da Casa, deputado Cauê Macris, acatada pelas lideranças partidárias, será distribuída uma senha para que os parlamentares apresentem um roteiro que é colocado em votação por ordem de protocolo. Encerrada a discussão pela ordem do deputado Daniel José. Não havendo quórum, tem que derrubar a sessão. Nesse momento, nós não temos ainda o número regimental de assinaturas para deliberação, motivo pelo qual não cabe... Motivo pelo qual não cabe nesse momento qualquer tipo de deliberação ou protocolo. A sessão nesse momento tem que ser levantada uma vez que nós não temos quórum ainda para deliberação da matéria.
Mais cedo, a sessão ordinária, presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, parlamentares falaram sobre o tema e outros projetos. A deputada Janaína Pascoal pediu a assinatura dos parlamentares para apresentar a sua emenda aglutinativa ao PL 529. Eu ainda não tenho o número mínimo de assinaturas para apresentar essa emenda aglutinativa. O momento para apresentar essa emenda pode ocorrer hoje, a depender do desenvolver dos trabalhos, ou amanhã. Eu preciso de 63 assinaturas. Eu estou com 30 assinaturas, né, se a minha última contagem estiver correta, talvez 29. Eu respeito as decisões dos vários colegas, as orientações dos vários colegas. Acho que os senhores nunca me viram subir aqui e apontar o dedo na cara de quem quer que seja, por qualquer que fosse o posicionamento. Mas eu realmente não compreendo a decisão de não assinar uma emenda aglutinativa. Porque o que significa uma emenda aglutinativa? Significa que nós teremos pelo menos mais uma sessão de debates. Se eu tiver 63 assinaturas, terminando a discussão, eu posso apresentar essa emenda e automaticamente, né, nós vamos votar e o projeto deixa de ser como no original e passa a ser como na emenda, se eu tiver 63 assinaturas. O deputado Carlos Gianazzi usou a tribuna para fazer uma denúncia. Senhor presidente, eu quero fazer uma denúncia grave aqui contra o governo estadual, que está se aproveitando da pandemia, dessa crise sanitária e também da crise econômica para desapropriar famílias, dezenas de famílias da região da Água Espraiada, aquela região ali que fica no Campo Belo, onde está sendo construída a interminável obra do PSDB do monotrilho. Essas famílias estão sendo ameaçadas, dezenas de famílias de baixa renda estão sendo notificadas através de um levantamento promovido pela Companhia Paulista de Obras e Serviços, né? Inclusive com autorização da Secretaria do Governo. Há algum tempo atrás, o governo já tentou desapropriar essas famílias, nós fizemos uma intervenção, o governo recuou, mas agora ele faz uma nova ofensiva contra dezenas de famílias de baixa renda, muitas pessoas desempregadas, vivendo no subemprego e correndo um sério risco agora de serem jogadas no olho da rua por conta dessa ameaça de desapropriação. E o deputado Danilo Balas, do PSL, citou a extinção da CDHU pelo projeto 529 de 2020. Ontem pela manhã, percorri 2 cidades da região metropolitana de Sorocaba, a minha cidade base, e as 2 cidades me colocaram preocupações quanto à extinção das empresas, em especial a CDHU. Visitei São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul. Vou passar alguma coisinha sobre Pilar do Sul, o que nós encontramos em Pilar. A cidade de Pilar do Sul está na região metropolitana de Sorocaba, tem aproximadamente 30 mil habitantes e a economia gira em torno da agropecuária e do turismo, além de uma parte de comércio e serviços públicos. Ela é conhecida como Nascente das Águas. É o portal da cidade de entrada. Próximo. Visitei a Santa Casa e a PAI. Na Santa Casa enviamos emendas parlamentares. Fui recebido aqui pelos amigos Ney e Marcos e parabenizo o trabalho feito na Santa Casa. No grande expediente, o deputado Castelo Branco foi à tribuna defender a redução de impostos. Impostos já causaram guerras, fome, miséria e todo tipo de problema na humanidade. Nós já tivemos oportunidade ao longo desses quase 2 anos de mandato de insistentemente vir ao plenário defender a redução de impostos, considerando que o Brasil é um dos países do mundo que mais se paga impostos e que menos benefícios tem de retorno. Nós estamos preparando um longo estudo sobre isso, aprofundado, mostrando a excessiva carga tributária do país e os péssimos serviços prestados à população. E
Não mais que, de repente, somos surpreendidos em agosto com um projeto de lei estadual que não só reduz impostos, como, pelo contrário, na contramão da humanidade, propõe aumentar impostos. E o deputado Gil Diniz falou das diferenças entre os parlamentares na política, mas ao mesmo tempo que estão juntos contra o PL 529. Como o Barba disse, nós temos muitas divergências. Visão de mundo, visão econômica, visão ideológica, mas esse projeto é tão ruim, péssimo, que isso nos uniu, acabou nos unindo. Essas bancadas aí que tem várias matrizes ideológicas. A deputada disse aqui que é difícil ver esses deputados defenderem o projeto. E é verdade. Fui nas redes sociais, deputado Douglas Garcia, da maioria dos deputados dessa casa. Tem os que já defendem o governo, que são governistas, que nós sabemos que são. Mas eu fui ali nos que agora estão um tanto quanto fisiológicos. São aliados do governo por ocasião. Por ocasião. Não tem nenhuma defesa, deputado Barba, desse projeto. Zero defesa. Não acreditam nesse projeto. Aí nós perguntamos aqui, por que votar com o senhor governador? Por que dar mais essa vitória ao PSDB? Esse foi o deputado Gil Diniz e vamos de mais notícias do Jornal da Rede Alesp. Os pesquisadores do Centro Médico Acadêmico de Cleveland, nos Estados Unidos, encontraram provas de que a vacina da gripe contra o vírus influenza não aumenta o risco de contágio pela Covid-19 e também não há qualquer relação com a piora ou mortalidade de pacientes com o novo coronavírus. Os cientistas ressaltam a eficácia da vacina contra o vírus influenza, já que em abril desse ano, no Brasil circularam fake news dizendo que a vacina poderia piorar o estado de saúde de quem contraísse o novo coronavírus. Após 13 mil pessoas testadas, os cientistas concluíram que os principais fatores de agravamento são ligados à idade, às condições crônicas dos pacientes que elevam o risco nas doenças graves e complicações pelo Covid. Esses resultados reforçam a imunização ativa contra a gripe. Continua sendo a forma mais importante para manter o controle nos períodos do pico da doença, que são nas estações mais frias, ou seja, outono e inverno. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora, mais entrevista, a gente conversa agora com o doutor Leandro Ferro, ele é diretor do Sinafresp. Ele nos fala sobre os ajustes fiscais diante do PL 529 de 2020. Bom dia, doutor Leandro, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Fico honrado da nossa categoria poder estar aqui, os agentes fiscais de renda, compartilhando uma opinião técnica sobre o tema. Doutor Leandro, primeiramente, qual que é a opinião de vocês sobre o projeto 529 de 2020? Acredito que vocês tenham feito muitos estudos em relação ao projeto. Eu gostaria de saber o que vocês tiraram de tudo isso. Sim, a nossa categoria tem municiado muitos deputados e veículos de comunicação com as informações relativas à parte financeira e tributária do projeto, Ele é um projeto muito amplo, até um projeto meio estranho, porque ele trata de muitos assuntos divergentes numa mesma proposta. Isso tem alguns problemas, Aí a gente pode começar falando, para mim, um dos piores, que é a questão da SPSEC, que é a Companhia de Securitização de Dívidas do Estado de São Paulo. Essa é uma companhia que o nosso sindicato já acionou na Justiça no passado, para que ela interrompesse as suas operações, porque ela acaba vendendo a um preço muito barato para apenas alguns investidores as dívidas tributárias que o Estado tem com seus devedores e acaba vendendo as dívidas boas e acaba assumindo as dívidas ruins. Isso tem gerado um problema muito sério, porque esse dinheiro é da sociedade paulista, ou seja, um dinheiro dos impostos, e é um patrimônio nosso. Então, o Estado não pode ficar alienando isso a torto e direito, como se diz, de forma que prejudique esse dinheiro que ingressaria nos cofres públicos, e ficando com a parte ruim.
E ele está querendo ampliar, né, o projeto traz uma ampliação desse serviço para os municípios, ou seja, ele quer ampliar esse modus operandi, que é muito ruim para as contas públicas estaduais, para todos os municípios. Além disso, a gente tem alguns outros problemas, que é, por exemplo, a questão do executivo querer buscar agora com esse PL, reduzir benefícios fiscais sem consultar o legislativo. Hoje, todo o benefício fiscal, né, o benefício fiscal legal, ele é feito com aprovação dos deputados. A partir do momento que, como está no PL, que o executivo quer que ele apenas retire os benefícios que foram concedidos pela LESC, que, em outras palavras, é pela sociedade, nós enxergamos isso como uma grande quebra do pacto republicano, né, do pacto federativo, que uma vez que o executivo estaria invadindo a competência e a autonomia, a independência dos deputados em relação a esse tema. Fora isso, tem várias privatizações ali, né, então o governo, aí fica difícil falar especificamente cada uma, que são muitas entidades que o governo está tentando privatizar, né, então teria que olhar caso a caso. Algumas têm déficit, outras não, outras são suficientes, conseguem realmente manter um equilíbrio das suas contas, né? E o que chama muita atenção é a questão das universidades, né? Principalmente a FAPESP, não é uma universidade, né? Mas é uma fundação de incentivo à pesquisa, em que o governo tenta comprometer os investimentos de médio a longo prazo. Por uma lógica ali do orçamento da FAPESP, e pelo que está escrito no PL, o superávit da FAPESP teria que retornar ao Tesouro Estadual. E esse superávit ele é justamente usado para financiar a pesquisa de médio e longo prazo. Então, assim, seria um duro golpe aí contra a ciência e os pesquisadores aqui do nosso estado, que tem uma ampla produção científica, principalmente aí das 3 universidades estaduais, né? Leandro, está previsto também no projeto mudanças na concessão da isenção do imposto sobre o IPVA. Para pessoas com deficiência. Segundo o texto, somente pessoas com deficiência física severa ou profunda terão direito a essa isenção e será apenas na compra do veículo adaptado. Você acha que essa medida, apesar de polêmica, vai evitar que as pessoas de má fé se aproveitem do desconto para comprar veículos por um valor mais em conta? É importante citar que essa mudança diz respeito apenas ao IPVA. Quando você compra o veículo, a gente estaria falando do ICMS, que também é albergado pela isenção. Mas, em relação ao IPVA, nós particularmente achamos o texto um pouco duro com as pessoas deficientes. Apesar dela manter o benefício para o deficiente físico severo, né, ela vai passar a excluir o deficiente visual e o deficiente mental. E eu entendo que essas pessoas têm os mesmos direitos que um deficiente físico severo, as mesmas necessidades. De fato, existe um problema, sim, hoje no Estado, em relação a isenções de IPVA, só que eu acredito que a solução para esse problema deveria ser outra. Não apenas excluir as pessoas deficientes mentais e visuais resolveria esse problema. Eu acho que isso tem uma carga um pouco mais de injustiça da forma que está sendo tocado pelo governo estadual paulista esse projeto. Agora, é importante, o que vocês acham? Vocês chegaram a propor alguma alteração para os deputados? Vocês têm mantido diálogo em relação a isso? Sim, alguns deputados entraram em contato conosco, né, pediram uma análise completa do projeto e a gente fez, né? E sugerimos algumas coisas assim, e algumas dessas sugestões viraram emendas. Eu não tenho aqui para te falar nesse momento, porque foi tudo um pouco corrido, né, em relação às emendas desses projetos. Teve deputado que nem conseguiu apresentar a tempo, né, porque o projeto era grande, todos estávamos analisando ainda, enfim. Mas uma coisa que eu queria dizer também a respeito, que aí eu achei uma mudança positiva do projeto, que é em relação ao ITCMD, que é um imposto sobre transmissão de doações causa-mortes, né? O projeto agora ele tenta trazer mais justiça realmente na tributação de empresas quando são herdadas, né, quando são doadas, por conta do capital social. Hoje, realmente, a forma que está no projeto está de uma maneira bastante injusta, né? Ou seja, e esse é um imposto importante, que é um imposto que atua sobre o patrimônio,
E muitas vezes a gente ouve discursos aí de vários deputados da Lesp falando que o Brasil é um país que se paga muito imposto e tem pouco retorno. O pouco retorno eu até posso concordar. Agora, um país que paga muito imposto, isso não é verdade. O que a gente tem aqui é um país que distribui muito mal os impostos. A gente tem muitos impostos focados no consumo, que aí você pega desde o paupérrimo até o riquíssimo, sendo que o riquíssimo sofre muito menos. E temos poucos impostos focados no patrimônio, que é justamente o que atinge as camadas mais privilegiadas da sociedade, da classe média alta para cima. E, por exemplo, essa questão do ITCMD, ele tenta justamente isso, tributar melhor essas empresas que são doadas ou que são herdadas, e também a questão, por exemplo, do VGBL, que é aquele seguro de previdência privada que hoje em dia é isento. E a gente sabe que quem possui seguro de previdência privada são as classes mais abastadas, né? Enquanto até hoje o pobre que tem a poupança era tributado e quem tinha o VGBL e o PGBL não era. Uhum. Leandro, o projeto ele foi apresentado como um corte de gastos aí em relação à queda de arrecadação por conta da pandemia, mas também para trazer uma eficiência para o Estado, né? Reduzir a máquina pública e trazer uma eficiência para o Estado. Queria saber qual a análise que vocês fazem sobre essa questão, se vocês acham que chega a esse ponto de melhorar aí o desempenho do Estado como um todo. Não, olha, o que vai melhorar o desempenho do Estado, primeira coisa, realmente assim, a gente conseguir modernizar cada vez mais a parte da tributação, focando realmente onde ela pode ser melhorada, onde ela pode ser incrementada na questão de tributar corretamente, combatendo a sonegação. Esse é um trabalho que a nossa categoria já faz, né? E muitas vezes a gente carece de apoio do governo, dos entes políticos, para poder conseguir implementar projetos que avancem nesse quesito. E o que vai melhorar também as contas públicas é realmente enxugar gastos com coisas que são, enfim, supérfluas para a estrutura estatal, né? Hoje nós temos, muitas vezes colocam um servidor, né, por exemplo, como um vilão das contas públicas, e a gente sabe que o grande ralo dessa parte salarial são os secretários, são os funcionários comissionados, né? Essas pessoas que adentram a administração pública sem concurso público, por livre nomeação, né? E têm salários muito superiores aos servidores que são concursados, são servidores de carreira, e que desenvolvem o trabalho que realmente atende a população, aquele que a população espera, seja na área da arrecadação e combate à sonegação, seja na saúde, na segurança, enfim. Essa é a nossa opinião a respeito desse possível enxugamento. E no PL mesmo não traz nenhum dado técnico, não dá nem para a gente inferir que tipo de economia teria. Ele simplesmente afirma que vai ter, só que não demonstra, não traz as provas para a sociedade de como haveria essa economia aprovando-se esse PL. Uhum. Leandro, estamos de volta aqui com o Jornal da Rede Alesp, também na TV Alesp. Você aí que acompanhava a CPI das quarteirizações, agora acompanha, a partir de agora, em toda a Rede Alesp, o Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Leandro Ferro, que é diretor do Sinafresp, Sindicato dos Agentes e Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Leandro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Muita gente discute corte de gastos e contingenciamento de verbas e tudo mais. Agora, seria necessário mesmo, como está no projeto, a extinção dessas entidades ou só um corte de gasto, um alinhamento seria possível seguir? Qual que é a tua opinião sobre isso? Vamos lá. Esse acaba sendo um discurso muito raso, porque gasto toda entidade vai ter, até empresa tem gasto. O que diferencia o Estado da iniciativa privada é que o Estado tem que atuar independente de ter lucro ou não, né? Então você está falando de fundações ali, ou das próprias universidades, que elas não têm obrigação de dar lucro. Elas são para gerar despesa mesmo, porque se não gerar despesa, não tem como pagar professor, não tem como manter uma sala de aula funcionando, não tem como ter segurança no campus, né? E a mesma coisa, por exemplo, para áreas da saúde ou da moradia, né? Aquilo tem que ser um gasto mesmo, e é para isso que existem os impostos, para que o Estado possa gastar, claro, de forma eficiente, mas esse gasto de forma eficiente só cabe ao governador fazer, né?
Aí ele que tem que promover mecanismo de gastar isso eficientemente. Agora, não é simplesmente enxugar um órgão ou enxugar uma entidade, né? Porque muitos desses órgãos, essas entidades, elas desenvolvem serviços estritamente estatais, né? Então, assim, tem um know-how ali da coisa pública. É essa mania de querer ver o Estado como se fosse uma empresa. O Estado não é uma empresa. Tem áreas que realmente tem que gastar e o Estado tem que gastar. Porque senão o serviço público não acontece. E o que a população mais reclama é justamente disso, da falta do serviço público. E é aí que eles querem mexer, tirar mais serviço público da população. Leandro, há alguns dias eu entrevistei o Dr. Alfredo Marranca, o presidente aí do Sinafresp. A gente falou sobre essa proposta do Simplifica Já, né, que foi apresentada ali no governo federal. Eu queria saber se você avalia que uma proposta como essa, que foi elaborada por entidades governamentais e privadas para tornar uma eficiência aí na tributação brasileira, se você acha que isso reverberaria aqui, nos estados e no município também. E aí ajudaria aí a essa questão de equilíbrio fiscal desses entes federativos. Perfeito. A proposta do Simplificar Já é uma proposta que nós apoiamos, né? Ela é bastante importante, como o próprio já diz, na simplificação da lógica tributária, né? Então, ela traria, principalmente assim, para o empresariado, né? Para os contribuintes, uma simplificação em relação aos impostos, que é uma reclamação muito constante relativa dessa camada da sociedade, né? Que realmente o Brasil tem uma... Não que nós, contribuintes, pagamos muitos impostos, não é isso que eu quero dizer, mas um leque de impostos realmente bastante disperso. E a Simplifica Já, ele ataca esse problema, né? Para a gente trazer uma maior justiça fiscal, de tributar mais as camadas que ganham mais e menos as camadas que ganham menos, ainda seriam necessárias mais algumas emendas, algumas outras reformas para serem feitas no Congresso. Nenhuma das reformas que está lá, né, faz isso. A do Simplifica Já, né, as que estão em paralelo do Simplifica Já, a do Simplifica Já, ela, pelo menos, ela consegue realmente dar uma simplificada, vamos dizer assim, né, que já é o nome da proposta, mas nessa lógica tributária, isso geraria alguma economia, sim, e geraria mais praticidade ao contribuinte nesse primeiro momento. Só que é muito importante que depois, no futuro, tenham reformas estruturais dos impostos, principalmente taxando os mais ricos e aliviando os impostos para as camadas mais pobres. Uma das questões que a gente vem levantando sempre que a gente trata de imposto e que a gente vai ver, né, conversar sobre esses entes federativos, a gente lembra aí que muitas vezes os prefeitos, por exemplo, vêm aqui à Assembleia pedir recursos, pedir emendas para os parlamentares, para os deputados, porque falta no município. O município não tem essa autossuficiência de recursos, muitas vezes, e muitas vezes os municípios com menos de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes, acabam tornando, entre aspas, tendo um peso maior aí, porque além de não conseguir gerir esse recurso, produzir esse recurso, ainda tem uma prefeitura, uma Câmara que demanda o investimento. Eu queria saber se isso também é algo que pode... muitas vezes, muitos especialistas, até nessa entrevista que eu fiz, falaram de reduzir esses municípios de 5, de 10 mil habitantes. Eu queria saber o que você acha sobre isso, também pensando nessa eficiência da União como um todo, né? De todos esses entes como um todo. Sim, mas essa é uma opinião minha, né? Não é uma opinião da nossa entidade, a gente nunca discutiu esse assunto. Eu acredito que sim, que realmente a gente tem muitos municípios pequenos que tem um custo de aparelho muito alto, mas principalmente, e aí não é aquele ponto que a gente conversou, não é por causa dos servidores que estão nesses municípios, até porque se você juntar 2 municípios, vai ter que ter a mesma quantidade de servidores trabalhando, mas principalmente por conta de quem? Desses funcionários de livre nomeação e exoneração e dos políticos, né? Ou seja, os vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito. Então, esse problema que se tem dos municípios é um problema real. Foi feita uma matéria, acho que na Folha de São Paulo, se eu não me engano,
falando que pouquíssimos municípios desses conseguem se manter sozinhos, né? E é de se entender até a razão do porquê, né? São os principais impostos dos municípios é o IPTU e o ISS, e nesses municípios pequenos, estão mais afastados assim, das capitais do estado, eles não conseguem recolher muito serviço e o IPTU é baixíssimo, né? Então, eu acho sim que seria uma solução, mas teria que ser acompanhada de outras soluções também, né? Como, por exemplo, um repasse mais consubstancial do Estado e da União para esses municípios, porque é no município que se presta realmente o serviço à população. Sim, é a porta de entrada, né? Sim. Agora, como é que vocês veem aí, baseado em estudos que vocês fazem, como seria a reforma ou corte da forma mais justa no âmbito geral? Então, na nossa opinião, uma reforma administrativa e tributária que viesse a trazer justiça para o Estado de São Paulo e trazer realmente um resultado efetivo, ela teria que tributar mais os ricos e tributar menos os pobres, né? Isso você conseguiria fazer ajustes, sim, no IPVA, no ICMS e principalmente na questão dos benefícios fiscais. Mas não dessa forma que está sendo feita agora pelo PL, né, que o Executivo vai reduzir um benefício fiscal. Uma forma estruturada, uma forma que fosse acompanhando esses benefícios que já foram concedidos, porque tem setores aqui no estado de São Paulo que tem benefícios assim bilionários, assim, tem setores que estão gozando setores e empresas estão gozando de benefícios há muitos anos. É um assunto pouquíssimo debatido. O governo de São Paulo não é de agora, já de outras gestões passadas, não é transparente no TCE sobre esses benefícios. Então ele simplesmente vai lá, aplica uma renúncia de receita que vai, no final das contas, significar menos dinheiro chegando no hospital, menos dinheiro chegando na delegacia de polícia, menos dinheiro no transporte público, em favor de uma empresa que não abaixa o valor da sua mercadoria, ou seja, não traz um benefício real para a economia, isso não é medido e fica tudo por isso mesmo, e vai tocando a vida. Então, uma reforma que traria realmente uma diferença nas contas públicas seria uma reforma tributária que pegasse os benefícios fiscais, jogasse luz sobre esse tema e tributasse mais os ricos e menos as camadas mais pobres do estado de São Paulo. E isso é possível, sim, fazer no âmbito estadual, não precisa esperar a esfera federal para mexer em algumas coisas aqui relativas ao estado. Leandro, um dos pontos que os deputados muito debatem aqui na tribuna é sobre a extinção das empresas, né? Dessas empresas, institutos, fundações, autarquias, essas empresas que prestam serviços ao Estado. Eu queria saber se vocês avaliaram essa questão e qual que foi o posicionamento que o Sinafresp tem com relação a isso da extinção das empresas públicas, que está no projeto 529. Nós não analisamos individualmente cada empresa, porque realmente não deu tempo da gente fazer esse estudo, né? Mas nós sabemos que outras entidades, principalmente os sindicatos, as associações de servidores que trabalham nessa empresa, fizeram esses estudos detalhados e individualizados, né? Mas, assim, eu reforço o que eu disse no começo. O Estado, a fundação, para ela ser criada, ela teve um motivo, né? E para você extinguir ela, você tem que ter outro. O que não se pode aceitar é que o motivo de extinção dessas entidades seja simplesmente o gasto ou que ela dá prejuízo, porque muitas dessas entidades não tem nenhum problema em dar prejuízo, porque a função dela é gastar. É igual a educação, é igual a segurança pública, é igual à saúde. Se você for pensar, a saúde não dá lucro também, né? Não é nenhuma fundação, é um gasto normal do Estado, mas tem que ser gasto, o transporte público tem que ser gasto para a coisa funcionar. Então, eu acho que muitas dessas instituições, elas têm um papel fundamental no Estado de São Paulo, as de educação, né, aqui a gente pode falar um pouco mais, né, como a gente fez uma análise um pouco maior. Então, você, a partir desse momento, começar a precarizar essa missão institucional dessas fundações, isso pode ter um efeito bastante prejudicial, até no curto prazo, aqui para o Estado de São Paulo. Olha, Leandro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Então, uma próxima oportunidade aí que a gente possa trazer esse assunto aí novamente para a discussão. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade da nossa categoria, aos agentes fiscais de renda estar presente aqui no jornal, e estamos à disposição e a serviço aqui da sociedade paulista. Obrigado. Vamos de mais notícia no Jornal da Rede Alesp. Desta quarta-feira, o Ambulatório de Especialidades Médicas, o AME, de Campinas, iniciou em outubro o atendimento ambulatorial à população. A oferta inicial é de 2.300 consultas neste mês nas seguintes especialidades: dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e urologia. Além disso, ainda em outubro serão ofertados 600 exames de nasofibroscopia e ultrassonografia. Somente na última quinta-feira, no primeiro dia do novo regime de operação, mais de 100 pacientes foram assistidos no local. O espaço terá capacidade de realizar mensalmente 7.000 exames, 7.000 consultas, 1.300 exames, além de cirurgias de menor complexidade. Nesse modelo, o agendamento de cada paciente deve ser feito pelo município de residência, por meio do sistema CROSS, Central de Regulação e Ofertas de Serviços à Saúde, na modalidade ambulatorial. A oferta acontecerá gradualmente, com agendamentos programados e em conformidade aos protocolos de segurança e prevenção da Covid-19. E vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar agora com o professor Dr. Rodrigo Tocantins Calado. Ele é médico hematologista e professor da Universidade de São Paulo. Ele nos fala sobre anti-inflamatórios no combate à Covid-19. Bom dia, doutor Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Doutor, para que as pessoas possam entender de forma simples o que são anticorpos monoclonal e a droga experimental AMI-100. Tá. Os anticorpos monoclonais são tipos de medicamentos utilizados para o tratamento de diversas doenças. Eles são produzidos em laboratório a partir de células de pessoas que, para reconhecer determinados proteínas ou determinados antígenos dentro do nosso organismo, para inibir-os. Então, o anticorpo que nós utilizamos para o tratamento dos pacientes aqui, ele reconhece uma proteína do complemento e inibe essa proteína do complemento. Já o ANY101 é uma pequena molécula, uma pequena partícula que inibe também o complemento em outro local, mas de uma forma diferente. Em vez de ser um anticorpo, ele é uma pequena molécula que faz a mesma ação. Desculpe, na hora da pergunta eu falei errado. É AMY101. Doutor, por que esses anticorpos podem ajudar os pacientes em casos graves de Covid? Como eles atuam no organismo da pessoa? Tá, o que nós vimos aqui, já no começo da pandemia, e outras pessoas ao redor do mundo também observaram, é que o complemento, que é uma parte da resposta inflamatória do nosso organismo contra infecções, ele está hiperativado em casos graves de Covid-19. Então, a Covid-19 tem duas fases importantes. Uma é quando o vírus se espalha pelo organismo e ele se reproduz em grande quantidade. E a segunda fase é quando o nosso organismo produz uma inflamação para combater o vírus. Só que essa inflamação pode ser excessiva e causar alguns problemas com a própria inflamação dos pulmões, já que os pulmões estão cheios de vírus e ele acaba aumentando uma inflamação que é excessiva nos pulmões e que pode causar a doença. Essa inflamação ela pode continuar mesmo depois que o vírus desaparece. E um dos mecanismos que causa essa inflamação excessiva é justamente a ativação do complemento. Então, o que nós tentamos olhar é se usar essas medicações que inibem o sistema complemento podem diminuir essa inflamação e, assim, serem úteis no tratamento dos pacientes com Covid-19 grave. Agora, doutor, é importante, né, a gente perguntar, explicar
de forma bem didática para o nosso telespectador, né? Como esses anticorpos podem ajudar os pacientes em casos graves. Eu já adianto também, é importante a gente ressaltar, isso só funciona em casos graves ou as pessoas podem lançar desse tratamento em casos leves ou moderados? Não, esses casos ainda devem ser tratados dentro de um estudo clínico e eles ajudam o paciente justamente porque ele reduz a inflamação. Então, diminui a inflamação no organismo como um todo e principalmente nos pulmões, melhorando a função respiratória dos pulmões, diminuindo a necessidade de oxigênio. Mas eles precisam ser feitos, esse tratamento é bastante caro, ele não é barato, e ele deve ser feito dentro de estudos clínicos ainda, porque ele ainda está, nós tivemos um estudo fase 2, mas é necessário um estudo fase 3 para demonstrar de forma inequívoca a utilidade dessas medicações. Doutor, essa medicação, esse estudo, ele tem um direcionamento de um perfil de paciente? A gente lembra aqui que pacientes, por exemplo, com sobrepeso, tiveram grandes problemas por conta dessa questão inflamatória. E aí, a pergunta é se esses pacientes podem ser incluídos no estudo, se eles estão ali contemplados e com outras doenças pré-existentes, como pressão alta, diabetes, entre outras. Sim, a maioria dos pacientes nesse estudo nosso, eles eram obesos, se não todos, quase todos eles. E justamente porque a obesidade aumenta a inflamação no organismo. Uhum. Mas os pacientes que provavelmente podem se beneficiar mais desse tratamento são aqueles em que existe uma inflamação grande no organismo, e a gente pode detectar isso por exames de sangue, que vêm marcadores de inflamação elevados, aumentados, então mostra que a gente pode diminuir essa inflamação com o uso da medicação. Agora, é importante, doutor, os anti-inflamatórios, eles reduziram muito o número de mortes com a da Covid causadas, né, pela Covid-19, porque a gente tem que lembrar que é uma doença nova e pouco conhecida. Você já tem estudos dizendo que os anti-inflamatórios, e aí a gente entra num caráter geral também, eles reduziram as mortes. Hoje a gente tem uma mortalidade menor exatamente por essa questão dos tratamentos. Hoje a medicina sabe tratar melhor a doença? Essa sua pergunta é extremamente importante. Para essa medicação em si que nós testamos, o estudo que nós fizemos, ele não foi feito para avaliar o número de mortes, mas avaliar se reduz a morte, porque é um número relativamente pequeno de pacientes, 15 pacientes. Mas ele conseguiu ver a redução da inflamação. Entretanto, existem alguns fatores importantes. Primeiro, que nós médicos entendemos melhor como é que a doença funciona, nós podemos detectar mais precocemente os pacientes mais graves, dar suporte ventilatório de oxigênio para esses pacientes mais precocemente, algumas medicações, como por exemplo os corticosteroides, os corticoides, já se demonstrou que eles também têm um efeito em larga escala de diminuir o número de mortes e de diminuir também a inflamação dos pacientes. Então hoje a gente consegue tratar melhor, prevenir complicações, como por exemplo a trombose, a insuficiência renal, tratar melhor a insuficiência renal, e por isso acaba levando, felizmente, a uma redução do número de mortes dos pacientes graves. Doutor, o estudo foi baseado em pacientes já contaminados ou como medida preventiva também? E mais, a alimentação também pode contribuir com o estudo e com a eficácia dos anti-inflamatórios ali durante o processo da doença? Então, todos os pacientes tinham já contraído a doença e todos os pacientes tinham doença grave, pelos critérios que existem internacionalmente. Nós não avaliamos nenhuma influência da alimentação sobre o efeito dessas medicações,
Mas outros estudos mais para frente podem contribuir para entender melhor esse efeito. Perfeito. Doutor, com relação à produção, quais são os custos? Como é que é o processo? Além de apresentar como alternativa com os resultados, é viável no sentido de produção e distribuição? Então, o anticorpo monoclonal, ele é um tratamento muito caro. Cada tratamento vai custar aí entre 50 a 100 mil reais por paciente, como a gente fez. Então, ele se torna relativamente inviável. Por outro lado, a MY-101 é uma medicação que pode custar 500 a 1.000 vezes mais barato que o anticorpo monoclonal. Então, isso torna muito mais atrativo e com efeitos aparentemente similares para o tratamento de pacientes. Doutor, o senhor acha possível que essa terapia seja uma alternativa à vacina e aí aplicada nas pessoas ou a um grupo de pessoas? A gente sabe que muitas vezes as vacinas têm algumas restrições. A gente sabe que, por exemplo, tem vacinas que a gente tem aí no mercado que, por exemplo, a pessoa que é alérgica a ovo não pode. Então, quer dizer, esse grupo não pode ter essa dose de imunização. E nesse caso, por exemplo, se a vacina cria uma restrição para um grupo, essa terapia pode vir a suprir essa necessidade, esse grupo que não possa eventualmente tomar a vacina? Ela não substitui a vacina, mas pode ser complementar, porque a vacina, além das restrições que você mencionou, existe o fato de que a vacina provavelmente não vai ser 100% eficaz. Então, se tiver 50%, 70% de eficácia, que é o que se espera das vacinas que estão em desenvolvimento agora, você tem 30% das pessoas que ainda, apesar da vacinação, ainda podem correr o risco de ter a doença. Então, para aqueles que ainda correm o risco de ter a doença, e se eles tiverem a doença grave, esse tipo de tratamento pode ser benéfico para esses indivíduos. Então, é complementar ao processo de vacinação, caso o vírus continue circulando. Doutor, esse método ele já pode ser utilizado em larga escala? Em que fase que está a pesquisa? Ainda não. Nós fizemos um estudo fase 2 e agora nós estamos trabalhando para começar um estudo fase 3, em que você tem o grupo de pacientes que recebem a medicação e o grupo de pacientes que recebe o placebo, estão no braço controle, justamente para poder quantificar a contribuição dessa medicação para o tratamento da doença. E para outros parâmetros, como vocês perguntaram, para evitar mortes e outras complicações. Doutor, me parece que o senhor está bem otimista com relação a esse estudo, está bem, a impressão que a gente tem aqui é que há um grande otimismo com relação a esse estudo que o senhor está falando aqui para a gente. Quantos pacientes estão nessa fase 2, indo para 3, e qual a eficácia vocês observaram até o momento? Isso. Nós tratamos aqui no estudo fase 2 15 pacientes. No estudo fase 3, deverão ser 144 pacientes, mas são 144 novos pacientes que começarem a doença. A gente ficou bastante impressionado positivamente com os resultados nesse estudo fase 2, por conta da rapidez da melhora dos pacientes e a qualidade da melhora dos pacientes, em termos principalmente da função respiratória, mas claro que como cientista a gente tem que ter muito cuidado e olhar com ceticismo esses resultados. Então o estudo fase 3 é essencial para que a gente possa ter de uma forma sem nenhum viés de análise, a gente ter um resultado científico e ter mais segurança na eficácia dessas medicações, para ela poder ser utilizada em larga escala.
Doutor, qual que é o perfil dos pacientes que estão nesse estudo? Mais homens, mais mulheres? São mais ou menos equivalentes? A faixa etária que eles estão inseridos também tem influência no resultado aí do estudo, da pesquisa? Essa é uma pergunta também muito importante. Como vocês devem saber, a maioria dos pacientes que desenvolvem doença grave, os homens têm mais chance de desenvolver doenças graves do que as mulheres. Pacientes obesos também têm mais chance de desenvolver doença grave. Então, esse é o perfil do que nós tivemos. E os pacientes mais idosos, eles também, por uma série de razões, dentre elas, terem mais complicações, doença cardíaca, doença pulmonar, doença do fígado, hipertensão, diabetes, eles têm mais chance de ter uma doença grave e e falecer da doença justamente por conta desses outros problemas. Agora, doutor... Então, o perfil dos nossos pacientes, eles estavam desde 35 anos até 74 anos. Uhum. Agora, doutor, é importante, né, a gente salientar e reafirmar isso bastante. Aí saindo um pouco do teu estudo, da tua pesquisa, como a pessoa que tem sobrepeso, a pessoa que está com obesidade, ela pode se prevenir. Lógico que a gente sabe que a primeira resposta é o emagrecimento, mas é um processo que geralmente é demorado. Quais os cuidados a mais que essa pessoa deve ter? Então, essa pessoa precisa ter os cuidados que são muito importantes, na verdade, para todos. Primeiro, o uso de máscara. Então, o uso de máscara é fundamental. Segundo, usar álcool gel para lavar as mãos e fazer isso constantemente. Manter o distanciamento social, que agora, dentro do Plano São Paulo, que está sendo discutido, nós estamos na fase amarela no estado todo, mas é possível que nas próximas semanas alguns locais passem para a fase verde, mas mesmo assim manter o distanciamento, não abraçar, não apertar a mão das pessoas, ter uma distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros entre as pessoas para evitar o contato entre as pessoas, evitar a aglomeração. Então, esses são os cuidados muito importantes, porque uma pessoa obesa, se ela contrair a doença, ela tem muito mais chance de ter uma doença grave do que uma pessoa não obesa. Doutor, como que o paciente pode se candidatar aí para estar nesse estudo? E mais, eu queria até enfatizar essa questão da obesidade também, mais uma vez. O paciente pós-bariátrica, ele continua no grupo de risco também para essa questão inflamatória, ou o organismo começa a reagir a partir do momento que ele faz a cirurgia? Tá. Da sua primeira pergunta, o estudo, quando ele deve abrir em breve, mas aí os pacientes vão estar internados em hospitais credenciados para o estudo. Uhum. Então, na verdade, os médicos que acabam credenciando os pacientes. Uhum. Segundo, a segunda parte do que você falou do cirurgia bariátrica, aí é bastante diverso, porque existem aqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que estão bem, mas tem outros pacientes com cirurgia bariátrica e que podem ter desnutrição, podem ter alguns outros tipos de complicações, e aí eles podem não ter a inflamação da obesidade em si, mas eles podem ter outro tipo de complicação. Um exemplo é a desnutrição, e que pode ser um fator de risco. Agora, doutor, é importante, né, a gente entrar nesse assunto. Nosso espectador às vezes quer saber as coisas de forma bem didática. Todo obeso está inflamado? Quase todo obeso está inflamado. Alguns tipos de obesidade, principalmente, existem algumas diferenças do ponto de vista do depósito da gordura no organismo. Pode estar mais ou menos inflamado, mas em princípio, os indivíduos que têm aí o IMC acima de 30, em princípio você já considera que ele tem uma inflamação crônica, porque ele desenvolve uma série de alterações metabólicas no organismo que promovem essa inflamação.
É interessante o senhor levantar essa questão. Eu fiz um programa recentemente com a doutora Graziela Ravassi, nutricionista da Faculdade de Medicina da USP, e ela colocou muito dessa questão e sobre a questão do indivíduo. Muita gente usa essa expressão do gordinho saudável, mas até que ponto, né? Quer dizer, você está com estudo com a sua condição clínica aparentemente saudável ali nos exames, mas a médio e longo prazo não. E também tem a questão no caso de uma doença como a Covid, que é basicamente inflamatória, que pode ocasionar uma doença e uma consequência grave. E aí, eu queria saber, doutor, vocês têm observado uma incidência de pós-Covid maior em indivíduos com esse perfil de obesidade ou não necessariamente? De pós-Covid, você quer dizer o quê? Complicações de sequelas, depois? Sequelas. Sequelas, ela tem em pacientes obesos, sim, e pacientes que têm doença pulmonar prévia também são pacientes que têm mais sequelas. E pacientes mais idosos também. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigado. Certo, conversamos com o professor Dr. Rodrigo Tocantins Calado. Falamos aí sobre a obesidade na Covid-19 e também aí no uso de anti-inflamatórios para tratar da Covid, né? E é importante a gente deixar muito claro que esse é um estudo, não é para as pessoas saírem tomando anti-inflamatório inadvertidamente. Esse é um estudo que está sendo feito para que verifique outros tipos de medicação para a eficácia da doença, né? E o Ministério da Educação abriu o período de inscrição para preencher 50 mil vagas remanescentes do financiamento estudantil, o conhecido FIES. Os interessados devem se inscrever no site fies.mec.gov.br. Essas vagas foram disponibilizadas por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. As inscrições dessas vagas estarão disponíveis até o dia 13 de outubro para alunos não matriculados no curso pretendido, de 6 a 13 de novembro, para os candidatos que estejam matriculados no curso pretendido. Esse programa de financiamento é feito para estudantes que estudam em universidades privadas e oferece as vagas com juros zero para estudantes com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. E vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. 147.607 mortes confirmadas até às 8 da manhã desta quarta-feira, é o que diz aí o consórcio dos veículos de imprensa baseado em informações das secretarias municipais de saúde. O balanço indicou que 798 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 4.971.462 casos foram confirmados. Vamos de mais informação. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidatos com profissões nas áreas de saúde aumentou nas eleições desse ano, comparado ao pleito de 2016. Há 4 anos foram quase 17 mil candidatos. Já em 2020, são mais de 19 mil que declararam que são técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. São aproximadamente 8 mil candidatos que são técnicos de enfermagem ou enfermeiros, 2.715 médicos, 884 fisioterapeutas, 152 biomédicos e 86 fonoaudiólogos. Devido à pandemia do novo coronavírus, a eleição está marcada para o próximo dia 15 de novembro. Vamos de mais informação, falando aqui do Parlamento Paulista. O deputado Ataíde Teruel, do Podemos, destinou recurso de R$200 mil para o Banco de Olhos da cidade de Sorocaba. É uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que acaba de completar
41 anos de existência. Esse hospital é considerado referência internacional por sua qualidade no atendimento e na infraestrutura. A entidade atende 70% dos pacientes por meio do Sistema Único de Saúde e desde o início de sua atividade já recebeu quase 182 mil córneas provenientes de 90 mil doadores, passando a marca de 38 mil transplantes realizados pelo Hospital Oftalmológico. E vamos agora conferir os destaques que marcaram esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A deputada Adriana Borgo, do PROS, encaminhou através de ofício em caráter de urgência a liberação de uniforme menos quentes aos policiais militares. Nos últimos dias, algumas cidades do estado têm tido temperaturas aproximadas de 43 graus, causando mal à saúde e ao bem-estar dos policiais. Falamos também bastante aí, Mel, do PL 529, trouxemos especialistas para falar, também noticiamos que ele deve ser discutido novamente hoje à noite aqui na Assembleia Legislativa. Né? Isso mesmo. Então tá certo, nós vamos para um rápido intervalo. O Jornal da Rede Alesp faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aí do Legislativo Paulista. Voltamos em instantes, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.